Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre paredes celulares. Bom, na aula passada eu expliquei como se formam esses diversos componentes da parede celular e mais ou menos como eles ficam organizados. Então esse daqui é o modelo mais aceito sobre organização de paredes celulares. É claro que existe variação de célula para célula, até às vezes até dentro de uma mesma planta, dependendo da função que a célula vai exercer, existem variações, mas de forma geral, o, os diferentes componentes que a gente estudou na aula passada estão organizados dessa forma. Então a gente tem, por exemplo, as microfibrilhas de celulose formando, na maioria das vezes, a parte mais resistente, né, a que dá mais força física às paredes celulares. Então, essas estruturas que estão mostradas aqui em marrom são as microfibrilhas de celulose. Eu mostrei na aula passada, né, que são estruturas formadas por diversas cadeias de moléculas contendo celulose unidas entre si. E daí elas formam uma estrutura cristalina, né, que na parte interna é impermeável à entrada de água, por isso que é a parte mais resistente das paredes celulares. Interagindo com as microfibrilhas de celulose, existem as hemicelulose, que estão mostradas aqui em vermelho. É claro que essas coisas são só para a gente poder visualizar, né, como é que ficam. Então, por exemplo, ligação entre microfibrilhas é feita através de hemiceluloses. As pectinas podem interagir também com as microfibrilhas de celulose, mas interagem principalmente entre elas e hemiceluloses. Existem as proteínas que não têm função metabólica ou não têm função enzimática e que estão ligadas também à estrutura e a outras funções da parede celular, que eu ainda vou comentar mais adiante, mas eu comentei também um pouco na aula passada. E então isso forma a parte desde a parede celular que a gente estudou até agora, que é a parede celular primária, aquela que se forma logo no início da divisão celular, e forma também uma estrutura que eu comentei rapidamente na aula passada, que é a lamela média, que é o que está mostrado aqui mais acima nesse esquema. Lamela média é um local que tem componentes da parede celular, mas em proporção menor, tanto celulose quanto hemiceluloses, e em proporção maior, as pectinas, que são aqueles polissacarídeos mais hidrofílicos que formam a fase mais gelatinosa das paredes celulares. Que eu até comentei que isso serve para manter células vegetais ligadas entre si. Então, todos aqueles polissacarídeos, né, eles estão organizados mais ou menos dessa forma nas paredes celulares. Mas como é que isso daqui começa a se formar? Tá? Então, é claro que eu não vou falar aqui sobre todas essas fases da divisão celular, porque vocês já viram isso em outras disciplinas, mas já que a gente está comentando aqui sobre paredes celulares, então a gente tem que ter em mente o seguinte, tá? Logo que uma célula se divide, ela vai passar pela fase de multiplicação do material genético, depois divisão desse material genético para as duas células que vão estar se separando ali, né? E depois que essas células vão se separar, elas têm que formar o local de separação entre elas, tá? Então elas formam essa placa aqui, que ela começa a acumular os componentes das novas membranas plasmáticas de cada uma das células, e daí a orientação do citoesqueleto, tá? Principalmente os microtúbulos do citoesqueleto, é essencial para direcionar as vesículas que vão estar carregando os componentes das novas membranas plasmáticas a se formarem. E aí essas membranas plasmáticas vão se acumulando nessa região aqui intermediária. Então veja o posicionamento aqui das estruturas do citoesqueleto, tá? Dos microtúbulos nesse caso aqui, orientando a chegada das vesículas que vão sair de outras partes da célula, tá? De retículo endoplasmático, do complexo de Golgi, até formar as estruturas das novas membranas plasmáticas aqui. Aí depois isso aqui forma uma estrutura chamada de fragmoplasto, que ele é o seguinte:
é uma estrutura contendo os componentes do citoesqueleto, as vesículas que estão chegando e a nova membrana plasmática que está surgindo aqui, tanto da célula que vai ficar nesse caso aqui mais acima quanto que vai ficar mais abaixo. E depois que essas células se separam através de suas membranas plasmáticas, então é a hora de produzir as paredes celulares, né, para completar o processo de separação e divisão celular. E daí, então a gente já viu isso na aula passada. Então a membrana plasmática, através da celulose sintase, né, o complexo celulose sintase, vai produzir as novas microfibrilhas de celulose, e os outros componentes da parede celular, tanto hemicelulose, pectinas e proteínas não enzimáticas, elas vão ser produzidas por outras partes dentro do citoplasma das células e vão ser transportadas até a membrana plasmática e depois vão ser liberadas nas novas paredes celulares que estão se formando. Tá? E daí depois completa o processo de divisão celular. Aí a célula vai se expandir e quando a célula se expandir, é claro que a parede vai ter que aumentar de tamanho, assim como a membrana plasmática. Mas isso eu vou comentar mais adiante como é que ocorre, tá? Mas até a gente fica por enquanto até aqui na parte da formação das novas paredes celulares durante a divisão celular. Então aqui é um detalhe do fragmoplasto, né, se formando. As diversas vesículas que vão chegando de outras partes, elas vão se acumulando aqui nessa região em que vai ocorrer a divisão celular, tá? Ela está bem aqui nessa parte aqui da célula. Então essas células aqui acabaram de dividir-se, né, acabaram de separar seus componentes genéticos, estão direcionando as vesículas, né, para formar as novas membranas plasmáticas. E daí quando elas formam essas novas membranas plasmáticas aqui, né, aqui vai a sequência de formação, aí é a hora de produzir as novas paredes celulares, como está mostrado aqui abaixo, tá? Então as novas paredes estão sendo formadas exatamente a partir das novas membranas plasmáticas que se formaram aqui nessa região central. Normalmente as células se dividem deixando conteúdos iguais para as suas descendentes, mas existem processos de divisão celular que o conteúdo das descendentes não é igual. Tá? Por exemplo, divisão de células de tecidos vasculares, muitas vezes uma célula acumula muito mais componentes do que outras. Né? Por exemplo, elementos crivados do floema. As células que vão ser de elementos crivados acumulam muito mais conteúdo celular, apesar de que vai perder boa parte depois, do que as células companheiras. Tá? Mas de forma geral as divisões celulares são para acabam ocorrendo com divisão igual de conteúdos celulares também. Então depois que acontece aqui o processo de divisão, né, aí as novas membranas plasmáticas vão produzir as novas paredes celulares, vão produzir, aliás, as novas microfibrilhas de celulose através do complexo celulose sintase, e os outros componentes vão ser produzidos em outras partes da célula. Né? A gente viu que os hemiceluloses e pectinas são produzidas ou começam a ser produzidas em outras partes e terminam o seu processo de síntese no complexo de Golgi, e aí depois, quando elas chegam na própria parede celular, são liberadas ali, elas passam ainda por algumas modificações e as demais proteínas são sintetizadas nos ribossomos, tá, das células, assim como qualquer proteína animal ou vegetal. Bom, então quando os diversos componentes chegam ali na parede celular, eles passam por modificação, como eu falei. Então uma das mais estudadas é essa daqui, de que, por exemplo, novas hemiceluloses que vão chegando ali, elas vão ser unidas com hemiceluloses que já estavam presentes na parede celular. E aí isso vai permitindo que ocorra um aumento no tamanho da parede, e ao mesmo tempo esse aumento do tamanho ele tem que ser controlado, porque apesar de que a parede celular ela precisa ter flexibilidade, mas ela precisa ter também um controle dessa flexibilidade. Ela não pode aumentar de tamanho, ela não pode ter uma flexibilidade muito grande ao ponto de romper as estruturas da parede celular. Então, por exemplo, existem duas formas de construção da parede celular logo que chegam os novos componentes. Tem uma tendência desses próprios polissacarídeos se
formarem, tá? Ou se auto-organizarem. Porque já tem uma tendência natural das hemiceluloses interagirem com as microfibrilhas de celulose, porque são polissacarídeos que interagem entre si, e tem uma tendência natural das pectinas interagirem com outras pectinas que estão ali presentes e com hemiceluloses também, tá? Mas isso se observa em estudos in vitro, mas se observa também que ao mesmo tempo, quando esses polissacarídeos se ligam de forma espontânea, eles não formam uma estrutura tão rígida quanto em condições naturais. Ou seja, precisa de algum processo enzimático para a formação adequada das paredes celulares. Então, uma das formas de se fazer isso, né, a mais estudada, é através dessa enzima aqui, a xiloglucano endotransglicosidase, e diversas outras, tá? Mas esse processo aqui ele é mais estudado. Eu mostrei na aula passada a estrutura de um xiloglucano, né? O que é isso, né? Só para relembrar, é um polissacarídeo formado por diversos resíduos de glicose com ramificações de xilose. E a gente viu diversos outros tipos, tá? Então esse é um tipo de hemicelulose. E daí quando essa hemicelulose vai chegando lá, ela vai ser unida para outras que estão presentes. Quem faz isso é essa enzima, tá? A CHET também é abreviado o nome dela, que ela cliva um polissacarídeo que já estava presente, adiciona o polissacarídeo novo, e aí a gente vai ter o produto híbrido formado, né, através da união desses dois polissacarídeos. Então basicamente ela vai unindo, vai quebrando o que já tinha e vai unindo com o polissacarídeo, com a nova hemicelulose que está chegando ali. Então isso permite um controle do crescimento da parede, tá? Então ela vai aumentar de tamanho porque as hemiceluloses vão aumentar de tamanho com a chegada das novas que foram liberadas ali através das vesículas, mas ao mesmo tempo é um processo controlado. Ele vai ser controlado por quê? Pela atividade dessa enzima. É ela quem vai fazer a quebra e a união. Então daí a parede, a tendência é que essas cadeias vão ficando cada vez maiores, e aí as microfibrilhas de celulose vão ficando mais separadas umas das outras. E ao mesmo tempo, depois, outras microfibrilhas de celulose vão sendo sintetizadas, para que o processo continue, né, de expansão, mas de expansão controlada, até a célula crescer, se expandir completamente e atingir o seu tamanho final, né? Então, digamos assim, ou ela vai se dividir novamente, ou então ela já vai exercer a sua função metabólica. Então, esse é o processo que ocorre provavelmente em todas as células vegetais, tá? Uma construção de novas componentes da parede mediado por enzimas. Então todos aqueles componentes que a gente viu lá, principalmente hemiceluloses, eles são mais estudados porque são eles que regulam o tamanho da parede celular, né? Mais uma vez aqui voltando a essa figura que eu iniciei. Então a cada vez que uma hemicelulose, que está mostrada aqui em vermelho, vai ficar maior, isso vai significar que uma microfibrilha de celulose vai poder ficar mais separada em relação à outra. Ou seja, a parede celular vai poder se expandir, tá? Então, esse processo aqui da xiloglucano endotransglicosidase é o mais estudado, mas serve para todas as outras hemiceluloses. Já tem diversas outras enzimas identificadas que fazem o processo de quebra e união de novos componentes para as outras hemiceluloses que são mais comuns. Em alguns grupos de plantas não predomina, né, o xiloglucano, e predominam outras hemiceluloses, como eu comentei na aula passada, tá? Então, provavelmente tudo é semelhante, mas tudo ainda é pouco estudado, né? Vai ter algumas coisas novas a serem descobertas com quase, né, certeza daqui mais adiante, tá? Bom, então com relação ao mecanismo de expansão celular, basicamente a gente vai poder ter isso de dois tipos, né? E aqui a gente está representado dois tipos de expansão, um chamado de crescimento apical, que é mais raro dentro das células vegetais, e outro chamado de crescimento difuso. O que é que esses esquemas aqui estão representando? Você vê que se fosse possível marcar pontos em células, a gente, logo que a célula se forma, então ela vai, com o tempo, vai se expandir, tá? Então tem divisão celular, eu já comentei isso em algumas aulas anteriormente, né? Mas depois que acontece a divisão celular, para a gente ter um crescimento, mesmo que a gente observa na planta, a célula vai ter que se expandir, tá?
só voltar aqui para exemplificar isso por esse esquema que eu mostrei. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma célula que vai se dividir, né, que está aqui na interface, mas que vai se dividir. Quando ela se divide, eu vou ter aqui duas células aqui nesse ponto F. Mas essas duas células vão ter exatamente o mesmo volume que a célula inicial tinha. Ou seja, a gente não teve aqui crescimento vegetal, tá? Não teve crescimento do órgão vegetal. Depois disso, né, essas duas células que se formaram vão ter que se expandir e vão ter que chegar mais ou menos, provavelmente ao tamanho que elas tinham da célula que iniciou a divisão ali. Aí sim a gente vai ter aumento do órgão vegetal, né? Por exemplo, a gente está medindo o crescimento de plantas com a régua. A gente só vai medir, na verdade, depois que ocorre a expansão celular, tá? E daí a gente vai ter isso aqui. Se a gente pudesse marcar, né? Na maioria das células vegetais, elas têm esse crescimento do tipo difuso, ou seja, com o tempo, todas as partes da célula vão se expandir de forma homogênea, e aí a célula vai crescer provavelmente num determinado sentido. Por exemplo, se for um ramo que está crescendo em direção à parte aérea, ele vai crescer no sentido vertical, né? Mais ou menos, aquela nova célula vai se expandir basicamente em todos os sentidos ali no sentido vertical. Ou se for, né, em outra direção, a gente vai ver vários exemplos também de crescimento no sentido horizontal. Mas existem algumas células que têm esse crescimento aqui do tipo apical, que se a gente marcasse esses diversos pontinhos, alguns deles estariam mais separados entre si e outros não estariam tão separados. Então esse crescimento aqui é chamado de apical porque em um determinado local predomina um maior processo de expansão celular, tá? Isso aqui é comum, por exemplo, em pelos de raízes, né? Aqueles pelos radiculares são células epidérmicas que se expandem bastante para ter o contato maior com as partículas do solo. Isso acontece, por exemplo, também durante a germinação do tubo polínico, né? O grão de pólen cai ali no estigma da flor, ele vai germinar até atingir o óvulo, então tem uma determinada região da célula do grão de pólen que vai se expandir bastante e uma outra região que não vai se expandir ou vai ficar praticamente paralisada. Então esse tipo de crescimento aqui acontece, mas ele é mais raro. E existem algumas células que têm crescimento intermediário. Então, por exemplo, células de fibra, algumas células de esclereídes que eu comentei na aula passada, que estão envolvidas em processos de resistência física, elas têm um tipo de crescimento que é intermediário entre o crescimento apical e o crescimento difuso. E tricomas, diversos pelos que tem ali nas folhas ou em caules de plantas, eles têm um tipo de crescimento intermediário entre esses dois aqui, tá? Mas o tipo mais comum que a gente vai encontrar é esse tipo de crescimento difuso que vai ocorrer para a maioria das células dentro de uma planta, né? Dentro da maior parte das plantas conhecidas e estudadas. Bom, e aí a orientação das microfibrilhas de celulose tem um papel muito importante na orientação do crescimento celular. E isso é tão importante que a própria célula ela pode direcionar o seu processo de crescimento basicamente orientando como as microfibrilhas de celulose vão ser dispostas na parede celular. Porque se as microfibrilhas forem dispostas aleatoriamente, aí não vai ter uma região em que vai predominar uma maior resistência física. Então, basicamente, uma célula vai se dividir, vai se expandir em todos os sentidos, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, né, ou no sentido radial também do caule ou da raiz, por exemplo. E aí, com o tempo, essa célula vai ter uma tendência de ser esférica. Ela só não vai ser esférica porque ela vai estar em contato com outras células que vão estar impedindo ali o processo de expansão muito grande. Mas se ela não tivesse contato com outras células, a tendência seria ela formar um tipo de célula esférica. Mas, na maioria das vezes, ocorre o seguinte: as microfibrilhas elas são dispostas transversalmente de acordo com a direção de crescimento. Então, se uma célula produz microfibrilhas, por exemplo, aqui, com disposição horizontal, a tendência é que essa célula cresça verticalmente. Por quê? O porquê eu já comentei na aula passada. Porque é muito mais fácil separar microfibrilhas de celulose do que quebrar uma microfibrilha no meio aqui. Então, o crescimento na horizontal ele vai ser muito difícil, vai ter uma resistência muito grande para a expansão na horizontal, mas vai ter uma resistência relativamente menor
para o crescimento na vertical. Só que, ao mesmo tempo, não quer dizer que a própria pressão interna da célula, o próprio turgor, é capaz de romper a ligação entre microfibrilhas de celulose. Quem é que faz essa ligação entre microfibrilhas de celulose? Eu acabei de comentar aqui nessa videoaula de hoje. São as hemiceluloses, são elas que mantêm as microfibrilhas unidas. E aí eu acabei de comentar de que a quebra dessas ligações é controlada enzimaticamente. Mostrei o exemplo lá da xiloglucano endoglicosidase, né? Então vai havendo a quebra e vai havendo a separação, então vai havendo o crescimento aqui na vertical, né? Porque é muito mais fácil quebrar as ligações entre hemicelulose do que quebrar uma microfibrilha de celulose. E daí, ao mesmo tempo que a célula vai se expandindo, novas microfibrilhas de celulose vão sendo produzidas na membrana plasmática pelo complexo celulose-sintase, e novas hemiceluloses vão chegando através das vesículas e vão sendo inseridas, vão sendo unidas com as hemiceluloses que já existiam anteriormente. Tudo isso eu expliquei aqui nessa aula de hoje. E daí isso permite o crescimento controlado e o crescimento na horizontal. Então veja como é interessante que a própria célula controla a direção em que ela deve crescer, ou seja, em que a planta deve crescer. Se a planta precisa crescer na vertical, ela basta produzir novas microfibrilhas de celulose com disposição horizontal. Se a planta precisa crescer na horizontal, então ela vai produzir células com microfibrilhas de celulose dispostas verticalmente. Por exemplo, uma célula de raiz que vai crescer horizontalmente em busca de água. Então ela pode fazer, né, exatamente isso, controlando o processo de disposição das microfibrilhas de celulose no sentido vertical ali naquele caso. Por isso que eu falei que é interessante a gente entender que uma das funções primordiais das paredes celulares em plantas é exatamente exercerem o controle do crescimento e do desenvolvimento das plantas. Tá? Então, para a gente ter uma noção de que parede celular não é uma coisa morta, não é uma coisa que está ali só para proteger contra danos físicos e outras coisas menos que regulam menos o desenvolvimento de plantas. A própria parede celular, é claro que a disposição das microfibrilhas é controlada na parte interna do citoplasma da célula. Quem controla isso, como eu mostrei, é o citoesqueleto. Mas a partir daí, a formação de microfibrilhas na parede celular controla o processo de crescimento ou expansão da própria célula. Tá? Essa orientação é muito importante nesse processo. E daí a gente tem uma coisa que ainda é chamada de hipótese, porque ainda não foi completamente provada, e foi comprovada em algumas espécies de plantas, em alguns tipos de células, mas não em outras células ela não foi totalmente comprovada, que é a hipótese de crescimento em multirrede, que é o seguinte, tá? As paredes celulares em uma célula em crescimento, elas vão sendo produzidas em camadas, tá? Porque mesmo sendo a parede celular primária, que eu não falei ainda sobre parede celular secundária, mas ela vai sendo produzida em sequência. Então, se a gente fosse retirando camadas, desde a parte mais antiga até a parte mais nova, a gente vai vendo o seguinte: aquelas microfibrilhas que foram depositadas bem no início do crescimento, logo que a célula se dividiu, elas vão, a partir do momento que a célula vai se expandindo, elas vão ficando mais desorganizadas. E ao mesmo tempo a célula está sintetizando novas microfibrilhas. Então, se essa célula aqui ela vai ter um crescimento na vertical, ela vai produzir microfibrilhas de sentido horizontal, tá? Como está mostrado aqui nesse esquema. E aí, a parte mais interna, que é a parte mais nova, ao ser a mais recentemente produzida, mas aquela parte mais antiga, o que é que vai acontecer? Ela vai ser desorganizada, ela vai ser puxada mais ou menos, né? E aquela parte mais nova, digamos assim, é a que vai estar com as microfibrilhas na posição horizontal. Se verificou que isso acontece em muitas plantas, né? Então, se você for separando as microfibrilhas desde a camada mais externa até a camada mais nova, a tendência é que elas fiquem mais desorganizadas na parte mais externa e mais bem organizadas na parte mais interna. Mas para outros grupos de plantas, outras espécies de plantas e outros
outros tipos de células, o, mesmo a camada mais antiga, ela tem também ainda microfibrilhas com disposição na horizontal também, tá? Então, por que que isso acontece em algumas células e outras não? Provavelmente em algumas células o processo todo ele é controlado. Não quer dizer que a região mais antiga ela vai sendo desorganizada. Ela vai, as microfibrilhas vão se separando e vão se unindo novamente através de hemicelulose. É claro que a tendência é que sempre o material novo vai sendo depositado nas paredes mais novas, naquelas que estão sendo mais recentemente formadas, mas aquelas mais antigas elas ainda vão mantendo um certo tipo de organização. Então, para alguns tipos de células, para algumas espécies de plantas, elas ainda vão mantendo essa organização. Enquanto que para a maioria das células já estudadas, o tipo de crescimento é bem assim mesmo, tá? Chamado multirrede mesmo. Bom, e para a gente comentar mais um pouco sobre esse processo de expansão, tem algumas células que elas vão se expandindo de forma não homogênea ao longo de todo a sua extensão, digamos assim. Então isso é muito comum em células epidérmicas, que elas têm um tipo de crescimento chamado de crescimento por interdigitação, que quando a gente observa essas células em microscópio, elas parecem pecinhas de quebra-cabeça. Principalmente quando a gente faz essa imagem aqui de microscópio utilizando anticorpos para alguns componentes das paredes celulares, aí a gente vê claramente, né, que parece mesmo aquelas pecinhas que são encaixadas. Mas não é que essas células aqui da epiderme elas são encaixadas, é que elas se formam e vão mantendo essa estrutura aqui. E essa estrutura ela se forma porque o processo de expansão ele não é homogêneo ao longo de toda a superfície dessas células. Então se observa atualmente, né, que o citoesqueleto ele continua tendo um papel muito importante durante esse processo de crescimento aqui, mas ele permite, por exemplo, nos locais em que vai se expandir mais, que é o que está mostrado aqui nessa região que tem o lóbulo da célula, alguns microfilamentos de actina que fazem parte do citoesqueleto, provavelmente vocês viram isso na disciplina de biologia celular, né? Eu comento um pouco também na disciplina de anatomia vegetal. Então esses microfilamentos aqui de actina que fazem parte do citoesqueleto, eles ajudam com que ocorra um crescimento maior nesses locais aqui que formam o lóbulo, ou seja, direcionam mais componentes de parede celular para esse local aí, né? Então direcionam uma síntese maior de membrana plasmática nesses locais, de síntese de microfibrilhas de celulose e todos os outros componentes da parede celular, enquanto que naquelas regiões que vão se expandir menos, os microtúbulos que também fazem parte do citoesqueleto mantêm esse local mais ou menos ali seguro, deixando ele se expandir pouco. E aí, consequentemente, menos componentes vão ser adicionados nesses locais aqui. Tá? Então, esse processo todo ele é regulado também internamente, através da célula. Se sabe mais ou menos quais são as proteínas que fazem esse processo, mas ainda falta compreender muita coisa. Mas se entende atualmente que o citoesqueleto também tem um papel muito importante durante esse processo aqui de crescimento por interdigitação em células epidérmicas. Tá? Bom, então aqui para reforçar mais uma vez a importância do citoesqueleto no controle do crescimento da célula vegetal, né, através exatamente da disposição das microfibrilhas de celulose. Então observe nessas duas fotos feitas com microscópio aqui acima, uma delas com um corante que reage com microfibrilhas de celulose para poder visualizar elas, e uma outra foto feita com microscópio também, só que utilizando anticorpos específicos para tubulina, que é uma proteína que faz parte do citoesqueleto. Então a gente vê um padrão de organização, ou sempre as microfibrilhas de celulose elas vão estar dispostas de forma paralela à disposição das estruturas do citoesqueleto, né? Mostrando mais uma vez que um processo influencia o outro. E aqui nessa foto de microscópio abaixo dá para ver isso também claramente, né?
essa célula aqui ela vai ter crescimento na vertical. Então os microtúbulos que estão sendo visualizados aqui nessa porção do citoplasma que está sendo observado no microscópio, eles estão mantendo disposição aqui na horizontal, e daí consequentemente as microfibrilhas de celulose mostradas aqui nessas setas maiores, né, apontadas só para um ponto, elas estão com disposição também na horizontal, né? Então outra evidência, né, de que realmente o processo de síntese de microfibrilhas de celulose é orientado pela célula, pela parte do citoplasma da célula, exatamente pela organização do citoesqueleto, né? Então o processo é controlado pela célula, mas um processo vai influenciando o outro. Uma outra evidência é isso daqui, tá? Quando se utiliza drogas ou qualquer composto químico que desfaz ou desorganiza a estrutura do citoesqueleto, o tipo de crescimento celular ele fica desorganizado também. Então isso aqui são crescimento de ápices de raízes normais, tá? Aqui na letra A. Mas se ele for tratado com uma droga chamada de orizalina, o que faz, né? A raiz ela cresce num formato meio deformado aqui, né, com uma expansão muito grande na horizontal. O que deveria ter expansão apenas na vertical, ele passa a ter uma expansão muito grande também na horizontal. E esse tipo de crescimento desorganizado ele acontece exatamente porque a orizalina ela causa problemas na organização do citoesqueleto. Então, observando essa mesma planta em detalhe com microscópio, a gente vê que no controle as microfibrilhas de celulose estão dispostas no sentido horizontal, só que com a orizalina simplesmente as microfibrilhas de celulose ficam com aquele padrão aleatório que eu mostrei já no esquema aqui nessa aula de hoje, né? Então fica ali a tendência é que essas células com microfibrilhas mantidas ou produzidas aleatoriamente vão ter um crescimento formando uma célula mais ou menos esférica, e daí a gente vai ter depois, né, todo o órgão tendo uma tendência de crescer tanto na vertical quanto na horizontal. É claro que a célula não vai ser totalmente esférica, porque uma célula ainda vai estar em contato com outras, mas o que deveria ser um crescimento predominantemente na vertical, nesse caso aqui ele vai ser muito grande também na horizontal. Tá? Tem outros fatores que influenciam o crescimento, mas um dos principais aqui, um dos mais significativos para a regulação desse processo de expansão é exatamente a disposição das microfibrilhas de celulose, né, como eu já comentei. E aqui, né, só para mostrar, eu mostrei ali com relação à disposição das microfibrilhas de celulose, e aqui tem um outro tipo de foto utilizando anticorpos específicos para a celulose sintase e para os microtúbulos do citoesqueleto, mostrando que a celulose sintase fica organizada, né, vai seguindo exatamente o padrão, o tipo de organização que está ali nas estruturas dos microtúbulos. Porque quando se coloca uma foto dessa sobre a outra, que é o que está mostrado aqui na figura mais à direita, a gente vê que a disposição das estruturas de celulose sintase, que eu já comentei aqui nessa disciplina, né? A celulose sintase é aquele complexo enzimático contendo exatamente as enzimas que sintetizam as microfibrilhas de celulose. Vão ter várias, né? Não vai ser apenas uma, mas todas elas vão se organizando exatamente sobre as estruturas dos microtúbulos do citoesqueleto. É o que a gente visualiza aqui nessa imagem, né, quando coloca uma imagem dessa sobre a outra, né? Então é bem interessante para realmente comprovar essa importância de regulação do crescimento vegetal através do citoesqueleto, que por sua vez influencia na organização das estruturas de celulose sintase, que por sua vez produzem as microfibrilhas com o mesmo padrão de orientação dos microtúbulos. E daí, consequentemente,
o crescimento celular, né? Se eles estão organizados aqui na horizontal, o crescimento celular vai ser na vertical. Em outras palavras, se essa célula precisa se expandir no sentido vertical, basta com que ela faça uma organização interna dos microtúbulos do citoesqueleto no sentido horizontal, que se ela for uma célula que ainda esteja em expansão, o crescimento vai ser na vertical, tá? De acordo com tudo o que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Bom, então a gente fica por aqui, né, durante esse processo de organização do crescimento. Eu ainda vou comentar mais alguns processos importantes durante alguns processos ligados a funções importantes da parede celular no controle do crescimento e desenvolvimento de plantas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.